Bom dia, meus amores, como vocês estão? Hoje, na aula de História, iniciaremos o capítulo 7 para falar sobre o Brasil que se moderniza, certo? Acompanhem com o módulo 3 de vocês, a partir da página 262. Observem a imagem, da página 262 e 263. Percebam os aspectos dessa imagem, as características dos automóveis, dos meios de transportes, e da imagem total, Na página 263, vem falando assim: nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização. Novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos e aumentou-se a quantidade de indústrias, que passaram a empregar um número cada vez maior de pessoas. Nesse contexto, as lutas dos trabalhadores por direitos ganharam força. Essa fotografia é de Aurélio Becherini, retratando o viaduto do Chá, na cidade de São Paulo, em 1919. Aí abaixo tem 3 perguntinhas que vocês vão responder no caderno de vocês, tá bom? Letra A. O que esta fotografia retrata, Descreva. Por isso que eu falei, olha as características e os aspectos, da fotografia. E aí vocês vão descrever aí na letra A. Letra B. Que tipos de meios de transporte podem ser vistos na fotografia? Letra C. Quais elementos da imagem indicam que o Brasil passava por um processo de modernização? Veremos isso ao longo do texto. Vamos lá? Página 264. Na página 264 vem falando desse novo século, Um novo século. Logo no começo tem a análise do gráfico, Onde mostra as indústrias e os operários, em São Paulo, no período de 1907 até 1929. Vamos identificar aqui no gráfico. Observem que aqui é a quantidade de indústrias, certo? Aí tem de 1907 a 1929. Percebam que em 1907, eram 326 indústrias. Olhem aqui. Quando chega em 1929, são 6.923 indústrias. Olha a quantidade de indústrias, de 1907 até 1929. Quantidade de operários. Em 1907, tinha cerca de 24.186 operários. Em 1929, já tem 148.376 operários. Observamos aí o quê? Que à medida que foram aumentando a quantidade de indústrias, logo houve a necessidade de também aumentar a quantidade de operários, porque aumentou a mão de obra, Se aumentou a quantidade de indústrias, aumentou a mão de obra, Essa imagem aí, a fonte da imagem, de Maria Auxiliadora de Deca, Indústria, Trabalho Cotidiano, Brasil, de 1889 a 1930, São Paulo. Logo abaixo vem perguntando. Essas questões vocês vão responder aí mesmo no módulo, tá? Questão 1. O que aconteceu com o número de indústrias entre 1907 e 1929? E com o número de operários, O que aconteceu aí? O que você observou no que acabamos de falar aqui, De 1907 a 1929. Questão 2. O que isso indica sobre o contexto brasileiro do início do século XX? Então, o que isso indica sobre o contexto brasileiro no início do século XX, Quer dizer o quê? O que aconteceu de tão importante aí? Qual foi o processo? Então, vem dizendo, na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira.
O crescimento da industrialização no país atraiu muitas pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente para a região sudeste do Brasil, onde a maioria das fábricas foi instalada. Além de pessoas vindas de diferentes regiões do país, milhares de imigrantes se dirigiram para as grandes cidades à procura de emprego. Nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daquelas que viviam nos centros urbanos. As inovações atingiram os meios de transporte e de comunicação, além das formas de lazer. A chegada da eletricidade ao país, por exemplo, permitiu a substituição dos bondes de tração animal por bondes elétricos e dos lampiões a gás por lâmpadas elétricas. Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar automóveis e telefones. Além disso, o cinema tornou-se uma nova opção de lazer, né? Mas é importante pontuar aí que, apesar do crescimento da urbanização e da industrialização, em algumas regiões do Brasil, nesse período, a maior parte da população do país ainda vivia no campo, né? E a economia brasileira era essencialmente agrária nesses lugares. Na página 265, né, vem mostrando o que é aí uma paisagem urbana do início do século XX, logo aí abaixo. E tem aqui, né, no balãozinho dizendo assim: como os automóveis eram diferentes no passado, né? Como os automóveis eram diferentes no passado, né? Uma exclamação. Na legenda da fotografia vem dizendo que aí é a Avenida 7 de Setembro, em Salvador, Bahia, cerca de 1910. Né? Observe essa imagem e veja aí quais elementos, né, da foto que indica a modernização das cidades brasileiras no início do século XX. Né? Observem aí essa imagem. Veja se vocês conseguem identificar, né, a partir do que já foi falado aqui na aula. Vamos juntos perceber? Observem aí os automóveis, certo? A rede de eletricidade, a iluminação elétrica das ruas, né? Entre outros elementos, né? Essas são algumas características nesta imagem, certo? Da Avenida 7 em Salvador, que indicam a modernização, né, das cidades brasileiras no início do século XX. Por falar em modernização, né, vamos agora misturar um pouco de história e arte falando do modernismo. Né? As artes foram influenciadas pelas transformações do novo século. O principal movimento desse período foi chamado de modernismo, que teve seu auge na década de 1920. Esse movimento buscava questionar os padrões artísticos tradicionais, expressando de forma mais livre as ideias dos artistas. Para divulgar suas ideias, os modernistas promoveram a Semana da Arte Moderna na cidade de São Paulo, que aconteceu em fevereiro de 1922. A semana contou com a exposição de obras de arte, apresentações musicais e a publicação de revistas que buscavam contestar os padrões estabelecidos na época. Observem aí abaixo, né, o livro modernista Pauliceia Desvairada, né, de Mário de Andrade, que foi publicado em 1922. Né? É importante saber, né, que a literatura foi uma das mais importantes expressões artísticas modernistas. Né? Em suas obras, diversos escritores, como Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, buscaram transmitir como as tradições culturais de nosso país eram influenciadas pelo processo de modernização pelo qual o Brasil passava. Né? Muito interessante. Agora, nós vamos para a página 266, né? Onde tem a nossa atividade do dia. Na questão 1 vem dizendo aí, escreva um texto comentando cada uma das fotos. Né? Aí está mostrando o que aí ao lado
pessoas indo ao cinema Rio Branco na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Tá falando aí de cinema. Então aí vocês vão olhar essa imagem e vai ver assim, o que o cinema representava para as pessoas naquele momento, né? O que o cinema representou, né? Para as pessoas no momento da modernização, né? Foi falado aqui durante a aula. Abaixo tem outra imagem, né? Dizendo que são pessoas andando de bonde na cidade de São Paulo em 1902, né? Observem a imagem, que bonde é esse, né? O que representou esse meio de transporte para as pessoas nesse momento, né? Então, é isso que vocês vão colocar aí ao lado das figuras. Na questão 2, está pedindo para vocês conversarem em casa com alguém da família e perguntar se elas já vivenciaram algum tipo de inovação que tenha modificado o dia a dia das pessoas, né? Vocês viram aqui que houveram várias modernizações, né? Como o bonde, como rede elétrica, não é isso? Que o bonde que é o meio de transporte, não é verdade? Os automóveis e outras coisas mais. Então, vocês vão conversar e verificar se elas, né, vivenciaram algum tipo de inovação que tenha modificado o dia a dia das pessoas. Por hoje é só, espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, podem me procurar no WhatsApp. Beijos e até a próxima aula.